Semana quente, hein? Olha só que semana tão movimentada fora do campo e nos bastidores. As conversas com o Kennedy, Thiago Mendes também comenta a foto do Thiago Maia e anima a torcida. O Renato Augusto pode deixar a China e o Flamengo está só de olho na situação e também tudo que envolve o Pedro durante o STJD, então concedeu a liminar para o Flamengo escalar o jogador durante as Olimpíadas. Eu vou chamar o Pedro Henrique Torre. Pedro, antes da gente falar de tudo isso sobre o mercado, a questão do Pedro. É o que o Flamengo sem dúvida queria, né? Óbvio. Como é que o Flamengo está imaginando que vai ser o comportamento, a satisfação, a vontade do Pedro a partir de agora? Existe essa preocupação dentro do Flamengo, Pedro? Tudo bom, Bruno? Bom dia para você, Mari, Marla, Rafael. Prazer participar aqui mais uma vez. Olha, sinceramente, a diretoria do Flamengo não está muito preocupada com essa situação, não, viu? E ainda mais, principalmente depois daquela reação do Pedro na partida contra o Fortaleza, né? Aquilo ali deixou o pessoal muito chateado mesmo, então o pessoal não está muito preocupado, não. Pedro fora das Olimpíadas para o Flamengo, ainda mais agora com esse respaldo jurídico do STJD aí, e ponto final. É uma liminar por enquanto, né? Ainda vai ter um julgamento no pleno em data a ser marcada, mas o Flamengo agora tem essa decisão favorável aí, e até o dia 2 de julho a CBF vai enviar uma decisão, a lista final, na verdade, sobre os 22, agora são 22 convocados para as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Tóquio, e até lá ela pode até tirar o Pedro da lista, então é mais aguardar ainda. E tem até a questão lá, agora o Pedro pode até não ficar sozinho, né? Lembra do Gerson, que tinha supostamente um acordo com o Olympique de Marseille para disputar os Jogos Olímpicos? Segundo alguns companheiros aí, parece que até esse acordo não está dando muito certo, não. O Gerson pode ficar fora também. Então, ele pode olhar para o lado e falar, olha, o Gerson também não vai, talvez amenize um pouco a dor no peito que ele tenha de não ir para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas aí, Prates, como que fica essa situação? Porque agora, juridicamente, o Flamengo busca esse respaldo, essa questão, essa liminar do STJD, e agora é uma questão comportamental, né? De uma relação entre clube, jogador, comissão técnica e o jogador. Eu fico com dúvida, viu, Mariana? Porque é claro que a gente está falando aí de uma situação jurídica. O Flamengo tem nesse momento... não tem nesse momento nenhum tipo de impedimento para colocar o Pedro para jogar. Ok, para o time é uma grande notícia, o Flamengo conta com um jogador que é muito bom. Agora, eu não sei até que ponto vai ter de ser administrado uma vontade do jogador, né, que sempre deixou claro que queria estar nos Jogos Olímpicos. Porque no Brasil, eu acho que não vai ter outro movimento parecido com esse, igual o Flamengo está fazendo, não. Os outros clubes, quando os jogadores foram convocados, não só saudaram a convocação, como os próprios convocados deixaram bem claro o seguinte, eu quero ir. Então, assim, jogador do Atlético, eu quero ir. Jogador do Grêmio, eu quero ir. O Atlético fez isso. O Daniel Alves, aos 40 anos quase, eu vou. Então, o Matheus Henrique, eu quero ir. O Pedro, ele falou o seguinte, eu quero ir, mas o clube não quer que eu vá. E o clube está conseguindo, nesse momento, a liberação para colocar o Pedro no Brasileiro, nos jogos nacionais, internacionais, com a camisa do Flamengo. Não sei se vai ter algum tipo de desavença, mas publicamente o jogador queria ir e o clube não permite. Acho que o Flamengo está certo em relação aos seus direitos. O Flamengo paga o jogador, o Flamengo conta com o atleta, mas não sei como que vai ser resolvido internamente uma situação do jogador ter uma vontade de fazer uma coisa e o clube ter uma outra visão. Pedro Henrique Torre, e a situação envolvendo contratações? A gente tem falado muito, né? O que é hype da internet, né, Bruno? E o que é verdade aí nessa conversa? Exato. Bruno, essa época de mercado da bola é sempre, qualquer mergulho vira um flash, né? Isso é meio cringe falar isso, muitos não vão lembrar, mas não tem muito jeito, né? Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou manchete, nossa, isso aí é muito túnel do tempo isso. Mas é muito isso, assim, qualquer piscadinha, hoje em dia com redes sociais, não tem muito jeito. Já estava vendo o destaque ali, né? Thiago Mendes comenta na foto de Thiago Maia, e vira destaque e tal. Qualquer brincadeirinha que um jogador fizer, a torcida fica completamente alvoroçada e tudo mais. E não adianta muito, por exemplo, o Thiago Mendes comentar na foto do Thiago Maia e o Flamengo não passar o cheque, não fazer o Pix. Não tem muito jeito isso para brincar lá com o Leão, né? Porque é exatamente isso que precisa, principalmente no caso do Thiago Mendes,
Ele foi oferecido por um empresário, falou que teria algumas condições de colocar o jogador no Flamengo, mas de fato o Thiago Mendes custa muita grana para colocá-lo no Flamengo, então deveria ser feita uma composição. De repente o Flamengo convenceu o Lyon, me vende uma parte do Thiago Mendes, coloca ele aqui, de repente por um valor menor, aí no futuro, se ele tiver uma transferência, embora seja um jogador de 29 anos, a gente pode rachar essa parte. Então é muita da questão da conversa mesmo. Parece que o Thiago Mendes, de fato, pelo que a gente ouve, tem interesse em voltar para o Brasil, até o Flamengo seria um bom local, né? Hoje em dia paga muito bem, disputa os campeonatos aqui na América do Sul, tem bom contato com o Thiago Maia, jogou junto no Lille. Então o Flamengo tem interesse sim na contratação do Thiago Mendes, mas é a questão financeira mesmo. Aí vocês perguntaram aí esse pacote de contratações. Renato Augusto. Renato Augusto é um nome que sempre esteve no radar rubro-negro ali. Não é muita novidade em relação a isso. Os companheiros do GE.com ontem trouxeram informação de salários atrasados na China, o Renato Augusto negociando com o Benjin Guan, que já está lá há muito tempo, uma possibilidade de rescindir esse acordo e voltar mais cedo para o Brasil. Ele tem contrato até o fim do ano, a partir de hoje poderia assinar um pré-contrato. Então o Flamengo está observando essa situação ali, aquele gelo no sangue do Marcos Braz, observando quando pode dar o bote. Então conta muito com essa questão mais do coração do Renato Augusto mesmo. Tem 33 anos, era um garoto que surgiu em 2006, saiu em 2007 do Flamengo, muito novo. Teve algumas possibilidades assim de voltar ao clube, mas não foi o que aconteceu. Então agora o Flamengo contando muito com aquele lado sentimental, assim, parece um pouco ali Felipe Luiz, o Rafinha também disse que gostaria muito de jogar no Flamengo e veio. Então é mais isso daí, parece que o Renato Augusto se comenta muito também, de fato, ele constrói uma casa, uma bela casa aqui no Rio de Janeiro, então já é outro momento da vida do jogador. O Flamengo aposta nisso, é um nome muito importante, seleção brasileira, sucesso no Corinthians, a gente não precisa nem falar. Então o Flamengo vê como uma possibilidade, aí a questão financeira fica mais fácil se ele rescindir com o clube chinês. Então é mais uma observação do Flamengo nesse sentido. Sobre o Kennedy, para terminar esse pacotão do Flamengo aí, de fato, o Flamengo segue conversando ali, vendo as possibilidades com o Chelsea. E agora, Chelsea, você me empresta aí um compromisso de compra na frente, você só quer vender o Kennedy, como é que fica essa situação? Mas vai ser uma situação difícil, por enquanto, porque o Chelsea renovou recentemente o contrato com o Kennedy, que estava emprestado ao Granada, exerceu essa preferência para fazer um caixa justamente. E a janela no futebol europeu, ela só se encerra em 31 de agosto. Então até lá, muito provavelmente, ou pelo menos quase até lá, o Chelsea vai tentar dar aquela movimentada no futebol europeu, ver onde pode encaixar o Kennedy, e o Flamengo também vai esticando a corda. Se a gente lembrar até do Felipe Luiz, do próprio acertado um pouco antes, mas o Felipe Luiz, por exemplo, esticou a corda até onde deu na janela de transferências europeia, e aí sim depois veio para o Flamengo. Nesse sentido, o calendário não joga muito a favor dos clubes brasileiros, o Flamengo sabe disso, então até lá vai tentando administrar como é possível, Bruno. Eu vou jogar para o Marra, assim, desses nomes que o Pedro trouxe pra gente, de Kennedy, de Thiago, de Renato, você coloca aí o Renato como o melhor aí, na questão de técnica, até de um certo custo-benefício, né? Porque se rescindir lá na China, enfim. Então, é porque o Renato, o custo-benefício não, porque, assim, por mais que viesse pela idade. Graça, é difícil a gente imaginar numa revenda. O Thiago, acho que como custo-benefício. Se fosse classificar como bola, para mim o Renato é o melhor de bola de todos. Mas eu gosto muito do Thiago, e o Thiago é um jogador que ainda pode render uma grana para o Flamengo, obviamente. É caro, é um jogador que está jogando, está tranquilo. E o Flamengo acho que potencializaria ainda mais a vitrine que o Flamengo ele poderia até para a seleção, alguma coisa assim, e poderia ser vendido depois. Eu tenho uma outra dúvida em relação também à saída. Acho que todos que chegarem são bons nomes, acho o Renato melhor de bola. E em relação eu não sei, Pedro, se isso tem alguma coisa a ver com saída de alguém. Se o Flamengo pensa em realmente aceitar alguma proposta, tudo, a gente tinha falado recentemente no Atlético de Madrid interessado no Muniz, a chegada de alguém está condicionada à saída de alguém?
Tudo bom, Marra? Não necessariamente assim, Pedro. condicionado, até porque já saiu, né? O Gerson já saiu, foi uma grande perda do Flamengo, assim. O Flamengo contava que poderia muito provavelmente sair um grande nome desse elenco nessa temporada, até para cobrir alguns buracos que a pandemia tem deixado. O Gerson saiu, o Flamengo pode fazer algum tipo de investimento, mas seria mais fácil, como eu disse, um investimento, o Renato Augusto, por mais que seja um grande nome, se ele rescindir e aí vier mais livre assim no mercado, ou o Kennedy se vier liberado pelo Chelsea, né, um empréstimo sem ônus e tal, do que o Thiago Mendes, que seria um grande investimento, algo nesse sentido. O Rodrigo Muniz é uma possibilidade aí, porque o Flamengo tem várias propostas na mesa aí por ele e tal, a mais destacada agora do Atlético de Madrid, mas algo assim parece, pelo que chegou, muito parecido com o que era do Genk da Bélgica, algo de em torno de 5 milhões de euros por 80%. O staff do jogador, obviamente, fica empolgado com essa possibilidade de um clube da elite europeia, colocar o garoto lá, né? Mas o Flamengo está analisando qual é a melhor proposta para ele. Então, fica nessa questão aí. O Flamengo entende também porque vem na cabeça da diretoria rubro-negra também, o Muniz, trabalhar o garoto, etc., deixar ele lá, mas tem que lembrar que o Pedro tem 24 anos, o Gabigol tem 24 anos, o Muniz tem 20 anos. Quando que ele vai jogar de fato? Agora foi uma situação excepcional. O Pedro estava na seleção olímpica e teve Covid, o Gabigol na Copa América, o Muniz teve um espaço. Mas o Rodrigo Muniz, quando é que ele vai ter de novo essa chance? E aí vem na cabeça da diretoria rubro-negra, como eu dizia, e o Lincoln foi tão badalado por muito tempo, depois acabou não tendo espaço, ficou meio relegado ali, acabou saindo para o futebol japonês depois, muito desvalorizado. Então, às vezes, você tem uma janela mesmo, de fato, para vender o jogador, ele acaba não acontecendo, e aí você fica ali meio frustrado porque não fez o negócio anteriormente.